nós não podemos olhar para a Epístola de Colossenses, encontrar a majestade e a excelência de Cristo, a suficiência de Cristo Jesus em nossas vidas, sem que essa verdade espiritual não afete a nossa maneira de viver. Então aqui Paulo, a partir do versículo de número 18, começa a nos ensinar como conduzir as nossas vidas dentro dessa nova realidade, uma vez que nós morremos com Cristo, a velha criatura está sepultada com Cristo e nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A partir do versículo de número 18, Paulo começa a nos ensinar como conduzir a nossa vida dentro do reino do Filho amado. E aí, pense um pouco, se nós fôssemos dirigir por qualquer rua aqui em São Gonçalo, ou no Rio de Janeiro, ou em qualquer lugar do Brasil, você vai perceber claramente que qualquer motorista está conduzindo, mantendo o veículo, mantendo o seu carro à direita. Isso é uma norma de trânsito. Você vai encontrar isso em qualquer lugar, em qualquer rua. Os motoristas conduzem o seu carro, mantendo o carro à direita, a não ser que você encontre em uma via uma indicação de mão inglesa, o que inverte naquela via. O motorista obrigatoriamente precisa conduzir o seu veículo ao lado esquerdo. Mas imagine se cada motorista tivesse a liberdade para escolher o lado que ele quisesse dirigir. Comece a pensar como seria dirigir em um lugar onde qualquer motorista, de maneira livre, escolhesse: eu quero dirigir pelo lado direito, eu quero dirigir pelo lado esquerdo. Talvez num primeiro momento as pessoas até vibrariam, porque isso facilitaria algumas coisas. Pense, você está indo para a região dos lagos, naquele final de semana com um feriado prolongado e a BR toda parada. E aí você está olhando para o outro lado, para outra via livre. Então você poderia de repente, já que aqui está tudo parado, eu vou pegar do outro lado e aí, rapidamente eu vou chegar, vou cortar todo esse engarrafamento. Talvez alguém vibraria, porque agora, já que eu posso dirigir em qualquer sentido, também posso parar em qualquer lugar. Num curto tempo, logo esses atos de liberdade começariam a trazer reflexos. E esses reflexos certamente seriam destrutivos, trariam caos, porque o que iria lhe garantir que você estaria dirigindo agora, cortando todo o engarrafamento, e não viesse alguém no sentido oposto? Imagine que se em algum momento houvesse uma colisão, então o Código de Trânsito traz uma maneira segura para que você possa conduzir o seu veículo. Se ele fosse abolido, como que alguém poderia então dirigir? Imagine isso, alguém poderia colidir com você de frente, e aí você até poderia descer do carro e falar: olha, eu estou dirigindo, mas eu estou no meu lado. E aí o outro diria: não, mas eu decidi dirigir desse lado. Como que nós resolveríamos isso? Eu estou indo na mão certa. E o motorista ainda poderia dizer: olha, mas essas leis, elas foram revogadas. Então note que essa suposta liberdade limitaria você e até mesmo o outro motorista. Tanto você como o outro motorista não poderiam prosseguir livremente. Por causa dessa falsa liberdade, agora vocês colidiram e a viagem terminou, tanto para você quanto para o outro. E aí aqui talvez nós tenhamos uma imagem, uma metáfora do que Paulo está falando aqui nesses versículos. Quando ele nos mostra que a falsa sensação de liberdade, uma pseudo-liberdade, transforma as pessoas verdadeiramente livres em cativas, em prisioneiras novamente. Quando nós olhamos para a nossa realidade em Cristo, nós estamos livres. Existe liberdade em Cristo Jesus. Mas estar em Cristo, viver essa liberdade em Cristo, quer dizer que existe código, que existe uma maneira de viver dentro deste reino. Então Paulo começa a nos apresentar uma estrutura prática em 3 partes muito importantes dentro da sociedade do século I, mas que reflete na nossa maneira de viver. Ele vai apresentar uma estrutura tripartida quando nos versículos de número 18 e 19 ele fala do casamento, ou seja, maridos, esposas
Vocês são livres em Cristo, mas existe uma maneira de dirigir a vida de vocês dentro das vias do reino. Ele vai olhar nos versículos 20 e 21 e dizer: pais, filhos, vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Vocês são livres em Cristo, mas existe uma maneira de vocês conduzirem o relacionamento de vocês dentro deste reino. E a maneira como Paulo expande abraça todas as estruturas familiares, porque ele vai olhar também para os servos ou escravos e senhores e dizer: olha, vocês também são nova criatura em Cristo Jesus. Vocês são livres, mas a maneira de viver também precisa estar sendo norteada, dirigida pelo código do reino. Então Paulo agora é extremamente prático, e ele faz isso de maneira incrível, porque a passagem é equilibrada. Ele reconhece que existe uma estrutura social. Dentro do século I, talvez seria comum exortações para as mulheres, sobre a obediência dos filhos, sobre os servos, mas Paulo traz isso de maneira equilibrada. Ele não fala somente para as mulheres, para os filhos ou para os servos. Talvez isso até seria esperado num sistema autoritário. Só que Paulo, ele olha também para os maridos, para os pais e sobra até para os senhores. Então a passagem é extremamente equilibrada, pois Paulo reconhece que os muros étnicos, os muros sociais, essas divisões em Cristo, elas estão subjugadas ao senhorio do rei, estão subjugadas ao senhorio de Cristo. Por isso Paulo escreve em Gálatas 3, no versículo de número 28, a realidade desses muros que não mais definem a realidade do reino. Ele diz: dessarte não pode haver judeu nem grego, os muros étnicos, nem escravo nem liberto, muros sociais e econômicos que estão caindo, nem homem nem mulher. Veja que Paulo, ele avança dentro do século I, isso é um avanço extraordinário. Mas por quê? Porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Paulo está trazendo uma realidade em que a maneira de viver, ela é norteada pelos padrões celestiais. Então, Colossenses 3, dos versos 18 até Colossenses 4, verso de número 1, nos traz a maneira de conduzir a nossa vida dentro desse código do reino. Paulo fala de igual modo para os maridos e para as esposas, mas ele faz isso sem romper com as estruturas de autoridade. Porque alguém poderia dizer: então Paulo, já que trata dessa maneira, então já não há mais submissão. Pelo contrário. Então, quando Paulo fala para os filhos, ele ainda mantém as relações de autoridade. Os muros caíram, mas as relações de autoridade permanecem. E o que fazemos com ela? Fazemos da mesma maneira com o que fizemos com as divisões. Nós submetemos todas elas a Cristo Jesus. Por quê? Porque vocês são novas criaturas. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo, inclusive o modo de viver, inclusive o modo de dirigir a sua vida. Então o que Paulo está nos ensinando é: você não pode dirigir mantendo o seu carro do lado esquerdo porque você pensa que você está livre em Cristo. Existe uma maneira de você conduzir a sua vida dentro do reino. E então ele olha já nos versículos 18 e 19 e diz: esposas, maridos, vocês são novas criaturas. E é interessante que a estrutura que Paulo usa sempre será daquele que está no lugar de submissão, em seguida daquele que está no lugar de autoridade. Ele fala das esposas e dos maridos. Ele fala para os filhos e depois para os pais. Ele fala para os servos e, por fim, aos senhores. Isso é uma maneira até mesmo de reconhecer códigos éticos do século I. Então Paulo mantém essa mesma relação. Começa falando do casamento, olhando para as esposas. E eu me peguei de maneira até surpresa, porque parece que a primeira coisa que vem na nossa mente são os maridos. Tanto que na semana passada, não sei se vocês lembram, eu falei assim: olha, Paulo já começa falando maridos, mas não. Paulo começa apontando
para as esposas. Se você for em Efésios, você vai perceber que a relação é a mesma. Efésios, no capítulo de número 5, ali a partir do verso de número 22, perceba, no verso 22, mulheres. Verso de número 23, marido. Se você for em Efésios 6:1, filhos. Se você for em Efésios 6, verso de número 4, ele já se volta para os pais. Da mesma maneira, versículo de número 5, servos. E aí lá no verso de número 9, ele se dirige aos senhores. Perceba que é a mesma disposição. Então ele se volta primeiro, não para os maridos. Mas não se preocupe, chegará a vez de vocês. Ele se volta primeiro para as esposas. E a palavra é: sede submissas. A palavra grega aqui é hipotasso, que pode denotar uma sujeição forçada. Então você vai encontrar no Novo Testamento essa palavra com um sentido de uma sujeição imposta. Mas com isso, você precisa observar o contexto no qual a palavra aparece. Talvez essa seja uma das falhas quando interpretamos esse tipo de passagem. Nós começamos a pensar em submissão e aí a primeira coisa que vem à nossa mente é uma submissão forçada. De fato, existem contextos em que essa palavra se aplica em uma submissão forçada. Poderia citar para vocês, por exemplo, Lucas, capítulo de número 10, verso de número 17. Lá os discípulos estão voltando da sua missão, os 70. E o versículo de número 17 fala sobre isso. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então os demônios são submetidos à força pela autoridade do nome que há em Cristo Jesus. É a mesma palavra, hipotasso. Se você for em 1 Coríntios 15, no versículo de número 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Aqui está falando de quando Deus sujeitou todas as coisas a Cristo Jesus. Nada pode resistir essa ação de Deus. Todas as coisas foram sujeitas a Cristo. Uma sujeição que não pode ser resistida, ela é forçada. Nada pode quando Deus está dizendo, quando Ele age, quando Ele faz. Ainda poderíamos citar, por exemplo, Romanos 8:20, quando até mesmo a própria criação, ela foi sujeita à vaidade por causa da queda lá no Éden, por causa do pecado. Romanos 8:20 diz, pois a criação está sujeita à vaidade. Ela não está sujeita porque quer, mas ela foi forçada pelo pecado e então ela está sujeita à vaidade, não voluntariamente, o texto é muito claro, mas por causa daquele que a sujeitou. Então essa palavra pode aparecer em alguns contextos como uma sujeição forçada. Mas o uso dessa palavra característico no Novo Testamento aponta para uma sujeição voluntária. E aí poderíamos dar vários textos. Por exemplo, se você olhar Tiago, capítulo de número 4, verso de número 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que Tiago está dizendo? Você precisa voluntariamente se sujeitar a Deus. É uma decisão que você precisa fazer. E então, resistir ao diabo e o diabo fugirá de você. Mas é uma escolha que você precisa fazer. É uma sujeição voluntária. Olhe para Efésios, capítulo de número 5, verso de número 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O povo de Deus que se apresenta voluntariamente. Ou você está aqui nessa noite porque você está sendo forçado por Deus para estar aqui. Ou essa noite é uma resposta sua para Ele. Então, a igreja está sujeita a Cristo. É uma decisão que nós tomamos em nos render a Ele, a nos submeter ao senhorio de Jesus, ao nos render à palavra dEle. Então, Efésios 5, 24, que é um paralelo com Colossenses, fala que essa sujeição é uma sujeição voluntária. E é interessante porque Paulo já começa a dizer, olha,
esposas, é da mesma maneira que você precisa se sujeitar ao seu marido. Veja Romanos 13, verso de número 1, é um texto muito conhecido. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então Deus está nos chamando para voluntariamente nos submeter às autoridades desta terra. Por quê? Porque nós entendemos que se existe alguma autoridade instituída, ela é constituída por Deus. E assim existem vários outros versículos, vocês que gostam de referências, 1 Coríntios 16 fala da submissão às lideranças. 1 Pedro 5 fala sobre os jovens que devem se colocar em um lugar de submissão aos mais velhos. Então esse lugar é um lugar de uma submissão voluntária. O contexto que Paulo traz em Colossenses 3, no verso de número 18, é de fato de submissão. Mas Paulo está dizendo aqui que o chamado das esposas, dentro do reino, guarde isso, nós não podemos perder o que nós estávamos falando no começo. Lembra de dirigir mantendo o carro na direita, mas existe um código de trânsito, você não pode conduzir a sua vida de qualquer maneira, porque você corre o risco de colidir com outro carro de frente. Então, vós, esposas, vocês não são mais parte do velho mundo. Vocês são nova criatura. E uma vez que vocês são nova criatura, existe uma maneira de conduzir a sua vida dentro deste reino. E o chamado de vocês é de voluntariamente se submeterem aos seus maridos. Por que esse contexto de submissão voluntária é tão importante? Porque em nenhum momento, maridos, nem cheguei lá no verso de número 19, mas já sobra para a gente. Em nenhum momento, Paulo está autorizando aos maridos a forçarem as suas esposas a serem submissas. Paulo não está dizendo, eu olhar para a Bia, você é minha esposa, você precisa ser submissa a mim. Em nenhum momento Paulo está autorizando os maridos a fazerem isso. Pelo contrário, Paulo está olhando para as esposas e dizendo, vocês não são mais as mesmas pessoas. Vocês são nova criatura. E dentro dessa realidade, quando vocês foram trazidas à existência, vocês também foram capacitadas para gerar dentro do seu coração uma submissão voluntária ao seu marido. Porque juntamente com a nova criatura, também nasce o desejo de viver as realidades do reino. E eu declaro isso sobre cada uma das esposas aqui nessa noite. Então, maridos, não usem isso como uma maneira de oprimir as suas esposas, porque isso é pecado. Isso é distorcer a palavra, interpretar de maneira equivocada, interpretar segundo os seus próprios interesses. Nós precisamos olhar para as nossas esposas e nós precisamos fazer o que a Bíblia nos chama a fazer. E nós vamos falar sobre o verso de número 19. Mas por enquanto, esposas, vocês são nova criatura. Peça para que o Espírito Santo de Deus gere dentro do seu coração essa submissão voluntária. É dessa maneira que conduzimos as nossas vidas dentro do reino. Paulo até eleva isso quando, por exemplo, em Efésios 5, no versículo de número 21, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então veja que Paulo chama os efésios a se sujeitarem uns aos outros. Mas como isso é possível? Como nós podemos aprender isso? No contexto de Efésios nós encontramos, se você olhar o verso de número 18, Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Apenas aqueles que são cheios do Espírito, eles serão então levados a um lugar onde estão capacitados, habilitados a produzir esse fruto que é um fruto do Espírito, onde nós somos cheios dele e então nós caminhamos, aprendendo a nos submeter uns aos outros. Se você está aqui nessa noite e esposa, você está falando, eu quero aprender essa submissão, a chave é, ore ao Espírito Santo de Deus. Peça para que ele te encha. Peça para que ele transborde a tua vida. E certamente, esposas, vocês produzirão esse fruto, porque o Espírito está trabalhando em vocês. Entenda que sujeitar-se voluntariamente é reconhecer uma estrutura, uma relação de autoridade. É entender que existe uma estrutura de autoridade e toda a autoridade ela é constituída por Deus, como nós mencionamos aqui em Romanos 13, verso de número 1.
Contudo, a sujeição a qualquer autoridade humana, nos padrões bíblicos, também nos leva a entender como essa estrutura de autoridade é estabelecida. E, novamente, nem cheguei no versículo de número 19, mas sobra de novo para a gente, maridos. Por quê? Porque a esposa olha para o marido e ela entende a autoridade que Deus derramou sobre você, maridos. Mas, ao mesmo tempo, ela entende que dentro dessa cadeia de hierarquia existe alguém que está no topo. E não é você, marido, é o Senhor. É Deus que está sobre o topo desta cadeia de estruturas. Então, nos padrões bíblicos, ela reconhece a autoridade sobre o marido, mas ela também reconhece a vontade de Deus como o topo da hierarquia. Assim, uma esposa submissa vai olhar para o seu marido. Ela se coloca em um lugar de submissão. Mas se o marido exigir dela algo que contrarie a vontade de Deus, então nesse lugar ela está livre para não seguir essa exigência. Aí você vai falar assim, mas por quê? Porque acima do marido existe alguém que está no topo da hierarquia. Dentro desse lugar, uma esposa submissa ao seu marido pode, talvez, precisar desobedecer o seu marido, caso ele exija, caso ele imponha algo que contraria a vontade de Deus sobre a vida dessa mulher. Então, dentro desse lugar, que é muito difícil, eu imagino uma esposa que precisa lidar com esses tipos de tensões, que o Espírito capacite cada uma mulher de Deus sobre a face da terra, para que ela encontre esse lugar onde essa hierarquia é claramente estabelecida. E ainda que ela desobedeça, ela vai continuar reconhecendo que sobre a vida dela, o seu marido permanece como seu cabeça, mas reconhecendo que Deus é cabeça sobre todos, inclusive sobre o marido. E aí, nesse sentido, mesmo em um lugar onde ela contraria o seu marido, ela permanece dentro de uma relação de autoridade, porque ela reconhece que Deus está sobre a vida dela. É preciso sabedoria, e só Deus produz isso. Esposas, se vocês precisam de sabedoria, eu declaro a palavra sobre a vida de vocês. Peçam a Deus, porque Ele dá de maneira livre. Nós já lemos aqui em Colossenses, está nele os mistérios da sabedoria oculta de Deus. Estão neles tesouros escondidos, mas que estão liberados sobre a vida de vocês. Sabe, é dentro desse lugar onde que nós percebemos que a sujeição não é apenas uma ordem para estabelecer estruturas sociais. Olhar para a esposa, olhar para a submissão que essa esposa deve ao marido, não é uma ordem para que a sociedade esteja ordenada. Mas o final do versículo em Colossenses 3,18 é muito claro. Essa submissão é esperada, é necessária, como convém no Senhor, como convém para aqueles que vivem na esfera do reino, no Senhor. Note que por vezes, esposas, vocês precisarão de sabedoria, precisarão dosar, mas se algo se estabelecer como pecado, você precisa dizer não. Se algo violar a tua própria integridade física, você precisa cuidar disso. Então, dentro desse ambiente de submissão, Deus não está autorizando os maridos a oprimirem as suas esposas. Deus em nenhum momento está fazendo com que essas palavras sejam instrumentos para que os maridos coloquem as suas esposas debaixo de um lugar de opressão. Mas Ele está nos chamando a viver dentro do reino, onde, esposas, vocês devem essa submissão ao marido de vocês. É um chamado que só pode ser cumprido, um propósito que só pode ser vivido se vocês estiverem em um lugar de oração pedindo: Espírito Santo, enche a minha vida. É uma estrutura delicada, mas que precisa ser observada. Se for num lugar onde te coloquem em uma situação de pecado, você precisa contornar isso. Você precisa dizer não. E eu creio que o Espírito te dará sabedoria para que você viva uma vida santa, que glorifica o nome do Senhor. Porque as nossas casas, são casas de bênçãos. As nossas famílias são famílias de bênçãos. E sobre a esposa se pesa tão grande responsabilidade,
maridos, não é tão diferente para vocês. Por quê? Porque a submissão da esposa está diretamente conectada com a exigência de que os maridos amem as suas esposas. Você precisa amar a sua esposa. Não há como esperar submissão. Não há como você exigir isso. Não há como você impor isso à tua esposa. Então, qual é o meu chamado? Maridos, o chamado de vocês é amar a esposa que Deus lhe confiou. E amar a minha esposa, muitas vezes, será me submeter às necessidades dela. Amar a minha esposa será, muitas vezes, me submeter aos desejos dela. Lembra de Efésios 5:21? Sujeitai-vos uns aos outros. Sabe, no contexto do século I, Paulo escrevendo aos Colossenses, uma igreja gentílica, no contexto greco-romano, o chefe da família tinha o dever de manter a ordem da casa. Ele tinha o dever de manter a honra da família. Mas a expressão que Paulo coloca aqui em Colossenses eleva o que era esperado de um marido no século I. Não basta você manter a tua casa. Não basta você dizer, não, mas eu coloco o pão sobre a mesa. Não basta você guardar a honra da tua família. Você foi chamado para amar a sua esposa. E como fazer isso? Aqui nós vemos a palavra que Paulo usa, agapau, que é um amor sacrificial. É um amor de entrega. Uma entrega semelhante à entrega de Cristo. Como Cristo amou a sua igreja, entregando a sua própria vida por ela. Ele é o modelo. Por isso que Paulo faz um paralelo, e nós podemos ver isso em Efésios. Colossenses e Efésios são cartas irmãs. E aí você vai ver que Paulo vai falar disso em Efésios 5, no verso de número 25. Ele olha para os maridos e diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja. Uau! E a si mesmo se entregou por ela. Então, se a submissão da esposa for usada pelo marido como um instrumento de vantagens, ele está violando a palavra. Ele está quebrando algo que é exigido. Lembra? Você não vai pegar o seu carro e você vai sair daqui mantendo o seu carro à esquerda, porque certamente você vai bater de frente com alguém. Maridos, se vocês são nova criatura em Cristo, vocês precisam pedir: Espírito Santo, derrama sobre mim a revelação do amor. Por quê? Porque é o Espírito que derrama sobre nós o amor de Deus. E é esse amor que nós precisamos manifestar. Então, da mesma maneira que as esposas precisam pedir ao Espírito para aprenderem a viver nessa estrutura de submissão, de autoridade, nós, maridos, sem sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nunca aprenderemos a amar as nossas esposas corretamente. Nós precisamos pedir: Espírito Santo, nos lidere nessa jornada. Porque eu não quero sair daqui, meu irmão, e bater de frente com um carro na contramão. Eu quero conduzir a minha vida dentro das vias do reino. E eu sei que existe uma maneira de conduzir a minha vida dentro deste lugar. E eu estou lutando para isso. E nós cremos, irmão, que se você veio aqui, você veio para receber a palavra de Deus. O Espírito te trouxe até aqui nesta noite. E nós podemos romper neste lugar. Entenda, irmão, que isso é uma jornada, é um aprendizado. Nós estamos caminhando de glória em glória, e eu declaro essa palavra sobre as nossas casas nesta noite. Se nós usarmos as estruturas de autoridade para subjugarmos as nossas esposas, nós não amamos como convém amar. Note que a submissão da esposa é voluntária. É uma submissão voluntária da parte dela. Isso vem dela, não porque você impõe, mas porque ela está em Cristo. Isso não vem porque você exige, mas porque ela é nova criatura. Isso não vem por imposição, é porque as coisas velhas se passaram. É nova criatura. Meu Deus, tem graça aqui nessa noite. Esse amor, maridos, é um imperativo para nós. Amai as vossas esposas. E aí, quando você ama a tua esposa, você vai considerar os interesses dela. Você vai considerar os interesses da sua esposa como os seus próprios interesses. Porque o que é uma luta dela passa a ser parte também da sua luta. Os interesses que são pertinentes a ela também passam a ser pertinentes a você. Porque se não vivemos nesse nível,
nós ainda não aprendemos a amar como convém amar. Por quê? Efésios 5, 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Você cortaria o teu dedo aqui se te dessem uma faca? Não. Por quê? Porque você respeita o seu próprio corpo. E aí Paulo, na parte B do verso 28, diz: quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, veja que o amor que você derrama sobre a sua esposa é sobre a tua própria vida. Porque vocês são uma só carne. É caminhar em um lugar onde essa cumplicidade se estabelece, onde os interesses da sua esposa passam a ser parte também dos seus interesses. As buscas da sua esposa passam a ser parte também das suas buscas. E esse é um lugar onde nós precisamos orar, nós precisamos pedir a Deus: ensina-nos a amar as nossas esposas, porque quando nós aprendermos a amar as nossas esposas, nós estaremos amando também a nós mesmos, porque nós somos um. E aí, Colossenses 3,19, o final, Paulo deixa de maneira clara, ele diz: e maridos, não trateis as suas esposas com amargura. E aqui, amargura tem o sentido de tornar amargo, tem o sentido de exasperado, de rudeza. Jamais use a tua autoridade com a ira. Jamais use a tua autoridade, marido, com a cólera. No sentido de você olhar para a tua esposa e dizer: eu sou teu marido, e movido por ira, movido por cólera, por fúria, oprimi-la, porque você é cabeça. Paulo diz: não faça isso. Jamais use a tua autoridade com ira. Use a tua autoridade com amor. Eu declaro isso sobre a tua vida nessa noite, sobre as nossas vidas, marido. Use a tua autoridade com mansidão. Por quê? Porque se nós estamos no reino do Filho amado, tem uma maneira de dirigir a nossa vida dentro desse reino. E por que vocês fazem isso? Não é porque vocês estão sendo forçados. É porque vocês são nova criatura. Se apropriem da obra de Cristo na vida de vocês. Declare sobre a tua vida: eu posso viver essa realidade porque eu sou nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram. Maridos, nós podemos avançar. Sabe, a relação marido e esposa está alicerçada nos primórdios da criação. Se você olhar em 1 Coríntios 11, no verso de número 8, Paulo mostra que essa autoridade de fato está sobre a vida do marido, mas essa autoridade deve ser exercida em amor. Está sobre nós, é uma responsabilidade que está sobre nós. Adão veio primeiro. 1 Coríntios 11, 8 diz: porque o homem não foi feito da mulher. Mulher, vocês sim foram feitas do homem. Então a autoridade, já desde os primórdios, está sobre o cabeça, que é o homem. Mas homens, nós não estamos mais presos ao velho mundo, às antigas realidades. Nós fazemos parte do reino do Filho amado. Então nós precisamos entender que essa autoridade que está sobre as nossas vidas precisa ser exercida com amor e mansidão. E nós somos capacitados para isso. Nós vemos no matrimônio reflexos históricos e teológicos. Nós vemos reflexos redentores de como Cristo está lidando com a igreja, onde nós vemos o amor sacrificial de Jesus pela sua noiva, pela sua amada. Isso é refletido em Cristo Jesus sobre as nossas vidas, mas também nós vemos esposas como que dentro do plano redentor, nós como igreja, nós somos submissos a Cristo. E quem comunica essa submissão? Esposas, vocês foram privilegiadas por Deus para comunicar como a igreja deve ser submissa a Cristo Jesus. Então, dentro do casamento existe um mistério, e Efésios nos fala sobre isso. Quando Paulo fala sobre o marido, sobre o homem que deixará a sua casa, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne, Paulo deixa de maneira muito clara: esse mistério não é um mistério que está inculcado sobre o homem e a mulher, é algo muito mais profundo, é algo que está guardado desde a eternidade. Existe um Cordeiro de Deus, que é o amado noivo, mas ele tem uma noiva escolhida, uma noiva submissa a esse noivo que entregou a sua própria vida.
Meu irmão, por isso o diabo tenta atacar os casamentos, tenta destruir as estruturas de autoridade, tenta fazer com que essas coisas desapareçam, mas isso está quebrado em nome de Jesus, porque no final, meu irmão, a noiva amará o noivo de maneira tenra, de maneira madura, nós avançaremos. Por isso o casamento, meu irmão, é um presente de Deus para a humanidade. Mas Paulo prossegue, porque se existem maneiras de esposas, de maridos conduzirem a sua vida dentro do reino, a relação pai e filho também está fundamentada na criação. Porque em Gênesis 1:28, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E nós tratamos esse texto aqui em algumas ministrações atrás, quando vimos em Gênesis 5:3 que imagem e semelhança está atrelado à filiação. Porque quando Adão gerou um filho à sua semelhança e à sua imagem, ele deu o nome a esse filho de Sete. Ou seja, ser filho significa carregar imagem e semelhança. Imagem e semelhança está conectado com paternidade, está conectado com filiação. E aí Paulo agora deixa os maridos, as esposas, e ele se volta para os filhos. E o versículo que segue é o versículo de número 20, quando ele diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Paulo tem esse fundamento criacional, ele entende essa ligação entre pais e filhos, paternidade, filiação, mas além disso, Paulo também vê o valor moral que essa verdade carrega. Porque você vai olhar em Êxodo, capítulo de número 20, no verso de número 12, dentro do decálogo, dentro dos 10 mandamentos, Deus falando ao povo através de Moisés de maneira clara. Ele diz, verso de número 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Paulo, quando fala sobre honrar os pais, filhos, em um lugar de obediência, Paulo é judeu, Paulo é fariseu. Imagine a importância do decálogo, dos 10 mandamentos para Paulo. Paulo está falando de leis morais. Ele carrega isso, tanto que em Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 1, ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Veja como que os 10 mandamentos, o decálogo está na mente de Paulo. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, para Paulo, isso é algo inegociável. Paulo está falando de um mandamento. Paulo não está dizendo que isso é uma opção para os filhos. É algo esperado. Não só para o povo de Israel no Antigo Testamento. Nós olhamos para o Novo Testamento e Paulo sabe que agora o muro caiu. Gentios e judeus fazem parte de só povo. São co-herdeiros da mesma promessa juntamente com Abraão. A igreja é a continuidade do Israel espiritual do Antigo Testamento. Então, a obediência agora, novamente, é cercada pela esfera da vontade de Deus. Lembra que quando falamos das esposas, a submissão, ela estava dentro de uma estrutura de hierarquia? Agora, nós vemos que a obediência dos filhos aos pais também estão dentro desse lugar, porque Paulo, em Colossenses, se você voltar para o texto, você vai ver que ele diz: em tudo obedecei, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Ou, fazê-lo agrada ao Senhor. A versão literal do texto é: fazer é agradável a Deus. Então, quando você obedece aos seus pais, você está dentro de uma busca para agradar a Deus. E agradar a Deus não é escolher um ponto da lei e viver e cumprir. Se aquilo que os seus pais lhe ordenam exige que você quebre a vontade de Deus, novamente, o desafio. Você precisa encontrar um lugar onde você dirá não. Onde talvez você precise procurar o tempo certo, encontrar as palavras certas. E isso não é possível somente na carne. Só o Espírito pode nos liderar como filhos obedientes aos nossos pais e submissos à vontade do Eterno.
Sabe, por vezes nós encontraremos situações extremamente difíceis, mas a obediência, ela é cercada pela verdade de agradar a Deus. Isso é fácil? Não. Lembra estar em Colossos e em Cristo? Foi a primeira ministração. Está entre céus e terra. Esse lugar é um lugar de atrito. E aqui nós começamos a ver esses atritos de maneira prática. Porque até então nós falávamos e talvez não tivéssemos avançado de maneira tão prática como Paulo agora avança dentro da epístola. Paulo está dizendo, filhos, pode acontecer em algum momento em que você vai sentir o atrito de estar entre céus e terra. Mas continue amando a Jesus. Procure a maneira de obedecer aos seus pais sem que você contrarie a vontade de Deus. Que isso seja liberado sobre os filhos aqui presentes. Vocês que têm pais, mães, que isso seja liberado. Talvez alguém diria, mas isso são só para os pequeninos. Não, a palavra grega aqui é teknon. Douglas Moo, ele diz que essa palavra pode se referir a qualquer faixa etária, mesmo dos menores aos mais velhos, àqueles que estão casados. Então, filhos, isso inclui vocês. O ponto de partida de Paulo não é os pequeninos. O ponto de partida de Paulo é a família. O ponto de partida de Paulo é que a tua casa deve ser influenciada pela presença soberana de Cristo Jesus. As tuas escolhas, as tuas decisões precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando os filhos mais velhos, eles não estão mais sob a tutela dos seus pais, eles casaram, agora eles moram nas suas próprias casas, agora eles são responsáveis por suas escolhas, por suas atitudes, pelas suas decisões. Ainda assim, dentro desse lugar, nós vamos perceber que não há talvez uma necessidade ou uma espera da obediência no sentido de tudo que você precisa fazer, você precisa da aprovação do seu pai ou da sua mãe, mas você não pode jamais deixar de honrar e respeitar os seus pais, porque isso são princípios que, se obedecidos, vão refletir sobre a tua vida, porque é um mandamento com promessa. Veja como que a relação de obediência continua cercada, porque a submissão é uma palavra que poucas vezes é explorada dentro do reino, mas deveria ser mais estudada, mais sondada. Nós deveríamos falar mais sobre submissão. Por quê? Porque submissão é uma chave para operar no mesmo poder sobre o qual você está submetido. Deixa eu te explicar isso. Como? Vamos olhar para Cristo. Cristo é o modelo. Se você abrir a tua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 5, no verso de número 7, o autor de Hebreus fala sobre a obediência do Filho. Hebreus 5,7 diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O autor de Hebreus está fazendo uma referência do Getsemane. Nós conhecemos a oração do Getsemane. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. É a obediência do filho. Então vemos o filho em submissão, no lugar do sofrimento, onde ele se encontraria com a cruz. E como Jesus subjugou todos os seus inimigos, por meio da sua morte, ressurreição e ascensão. Então, para que Jesus pudesse subjugar os inimigos, ele precisava ser submisso. Então, a submissão é a chave da autoridade. Se você abrir a tua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1, no versículo de número 19, Paulo ora ao Senhor para que os olhos dos corações dos efésios fossem iluminados. Versículo 19 diz, para que eles pudessem compreender qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então, veja, só depois de que ele morreu e o Pai exerceu poder, ressuscitando ele sobre os mortos,
e fazendo com que ele então subisse aos céus. Então somente depois da morte, da ressurreição e da ascensão, somente depois disso, que agora ele está posicionado acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, quando o Pai exerce o seu poder sobre o Filho, ressuscitando entre os mortos, e o Filho, de maneira obediente, lembra de Filipenses 2, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele assume forma de servo. É dentro desse lugar onde ele morre, em um lugar de obediência. E no lugar da morte, ele obedientemente espera, pacientemente aguarda o Pai, que vai exercer o seu poder sobre ele, ressuscitando ele dentre os mortos. E esse mesmo poder é o poder que faz com que ele ascenda aos céus e ascenda à direita do Pai. Lembra do Salmo messiânico? Veja isso, o Salmo 110, verso de número 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. É o Pai dizendo ao Filho: vem e assenta-te à minha direita, até que eu, o Pai, ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que é isso? Submissão. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Nesse lugar em que Jesus recebe o nome que está sobre todo nome, porque ele entendeu que a submissão habilita a operar no mesmo poder, na mesma autoridade sobre a qual você está sujeito. Então, quando nós falamos de submissão, isso não te diminui, isso te habilita. Então, filhos, é dentro desse lugar que vocês são chamados para caminhar. E aí Paulo olha para os pais, no verso de número 21, e ele diz: pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E quando Paulo se volta para os pais, é possível identificar aqui dentro do próprio grego que Paulo talvez estivesse se voltando, talvez, para os homens, para os pais, os maridos, mas essa palavra também pode se referir a ambos. E trazendo isso para o século 21, hoje vemos como os pais e as mães, ambos têm a responsabilidade de educar, de criar os seus filhos. E aí Paulo diz: vocês não podem provocar a ira nos filhos de vocês, de modo que eles agora comecem a reagir irados. Note que quando ele fala desse desânimo, é quando o filho desanima de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Qual é a ordenança? Sujeição. Então os pais precisam cuidar da maneira como falam, para que não tirem os seus filhos do lugar da submissão. Precisam nutrir os seus filhos. Talvez o que Paulo tem aqui em mente é um contexto até veterotestamentário do Antigo Testamento, em Deuteronômio 21, no versículo de número 18, quando essa parte da lei fala sobre os filhos desobedientes. E veja como que a lei tratava a questão dos filhos desobedientes, filhos rebeldes, não só em alguma desobediência, estamos falando aqui de rebeldia. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvido, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhe dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo o Israel ouvirá e temerá. Perceba que isso é um extremo. Nós estamos falando de filhos que se revoltam, se rebelam contra os pais, e a lei apontava: vocês devem levar os seus filhos até os anciãos, porque eles agora que vão cuidar disso. E aí nos dá um pano de fundo a respeito da parábola do filho pródigo. Quando aquele filho está voltando para o seu pai, os homens da cidade poderiam olhar para aquele jovem e dizer: ele é dissoluto, ele é um beberrão, ele rejeitou o pai, ele se rebelou contra o pai. Por isso o pai vai até a direção do filho e o abraça. Mas quando olhamos para esse contexto, Paulo não está falando desse extremo, porque Paulo está falando de um filho que não chegou a esse ponto. Ele está olhando para os pais e está dizendo: pais, vocês podem criar os seus filhos
na instrução do Senhor. Vocês podem criar os seus filhos no conselho do Senhor. E aí criar é uma expressão que também aparece em Efésios, que tem o sentido de alimentar até que ele se torne maduro. Então você precisa nutrir, você precisa dar alimento. Deve ser uma oração de todo pai, deve ser uma oração de toda mãe, nutrir até que o seu filho receba do céu essa porção. É tua responsabilidade, pai. É tua responsabilidade, mãe. E como fazemos isso? Se você precisa de capacitação dos céus, você precisa pedir ao Espírito, porque é dessa maneira, essa é a marca dos pais, que não são mais parte do reino antigo. Lembra da introdução desta noite? Existe uma maneira de conduzir a sua vida dentro do reino. E pais, mães, se vocês estão aqui, eu quero declarar, vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Que o Espírito habilite vocês a derramar a nutrição necessária para que os seus filhos sejam maduros. Não adianta colocar, essa responsabilidade é do pastor, essa responsabilidade é do líder, essa responsabilidade é da escola. Não há como transferir, dizendo de maneira muito clara, a responsabilidade de nutrir os seus filhos com a instrução do Senhor está nas mãos de vocês. Essa é uma marca dos pais que são nova criatura. Essa é uma marca daqueles que conduzirão a sua vida dentro do reino do Filho amado. Meu irmão, há um modo de você conduzir a sua vida como pai, como mãe. Há uma maneira de você conduzir a sua vida como filho. Há uma maneira de você conduzir a tua vida dentro do reino como marido. Há uma maneira de você conduzir a tua vida como esposa dentro das vias do reino dos céus. Paulo agora é extremamente prático. Não adianta você olhar para a suficiência de Cristo Jesus e toda essa teologia maravilhosa se isso não afetar a tua vida prática. Paulo ele está sacudindo as estruturas sociais da sua época. Ele está sacudindo a igreja de Colossos e está dizendo, vocês precisam viver de maneira diferente. E aí, por fim, Paulo se volta para a última relação familiar. Ele se volta para os escravos e senhores. E aí vale lembrar que a estrutura familiar do século I continha pais, continha filhos. Por vezes os cônjuges dos filhos moravam junto com os pais, mas também haviam servos domésticos, haviam escravos domésticos. E aí, antes de a gente entrar no versículo de número 22, talvez a gente tenha que pontuar algo aqui que é extremamente sensível. E é difícil falar sobre isso, porque a gente está falando de escravidão. Como entender a escravidão à luz das Escrituras? Como falar de escravidão à luz de Colossenses 1? Então a gente precisa entender que o ambiente cultural do século I tem moldes escravocratas, moldes de escravidão diferentes dos quais, por exemplo, nós vimos no Brasil colonial. Nós estamos falando de moldes de escravidão diferentes. Contudo, não podemos falar desse tipo de escravidão no século I e entender isso como um padrão celestial. Então, por isso estamos tocando em um assunto muito sensível. Talvez nem tivéssemos tempo para caminhar dentro disso tudo. Vou tentar ser o mais direto possível. Porque a escravidão, ela em qualquer termo, em qualquer momento da história, tem o princípio de um ser humano controlar, dominar outro ser humano. E isso não é um padrão celestial. Então a gente precisa partir do pressuposto de que Paulo, em nenhum momento, ele está endossando a escravidão. Amém? Então Paulo não está dizendo, olha, a escravidão é um padrão celestial. Paulo não está falando sobre isso. Mas Paulo está dentro do ambiente cultural do século I. E dentro do ambiente cultural do século I, existiam senhores e existiam escravos. Talvez até escravos domésticos. Mas se Paulo não endossa, não apoia a escravidão, então por que Paulo não ordena aos senhores para que eles libertassem os seus escravos? Essa é uma boa pergunta. E não é uma pergunta fácil de se responder. Talvez a gente precisa caminhar dentro do século I. Primeiro, da perspectiva do século I, se você olhar para aquele tempo, nem todos os escravos viviam em condição de maus tratos. Isso é uma coisa muito importante, porque na nossa mentalidade, ser um escravo era viver em um lugar de tortura, viver em um lugar sendo maltratado. E nem todos os escravos do século I, eles viviam em condições de maus tratos, pelo contrário. Era comum que o senhor trabalhasse lado a lado com o servo no seu campo. Então, se o
servo, se o escravo metesse a mão na enxada, o senhor também estava com a mão na enxada. E provavelmente o filho desse senhor também estaria com a mão na enxada. Vamos pegar a parábola do filho pródigo. Lembra do filho mais velho? O que ele disse? Pai, tanto tempo trabalho contigo. Ou seja, não só o pai, mas claramente nós vemos que o filho estava do lado dos servos. Estava trabalhando juntamente com os servos. Então, ser um escravo no século I não significava que esse servo necessariamente vivia em condições de maus tratos. Avançando um pouco mais, se houvesse uma libertação em massa, vamos pensar hipoteticamente que Paulo ordenasse aos senhores que todos os escravos devessem ser livres, e então uma libertação em massa acontecesse. Para onde essas pessoas iriam? Nós estamos falando de Colossos no século I. Aproximadamente 1/3 da população eram servos. Então imagine, vou chutar São Gonçalo, 2 milhões de habitantes, e aí 666 mil é uma dízima periódica, né? Imagine que 666 mil pessoas, de um dia para o outro, não tivessem mais onde morar, não tivessem mais o sustento de alimentação que vinha do Senhor, e eles estivessem nas ruas. Haveria um caos. Então uma libertação em massa também traria uma dificuldade, porque talvez alguns que seriam libertos teriam por fim retornar para a escravidão, se entregar nas mãos de outro senhor, ir para outro lugar. Então não bastaria uma libertação em massa. Então nem todos os escravos viviam em condições de maus tratos, como nós vemos com o que aconteceu no Brasil colonial. Além disso, uma libertação em massa poderia produzir um caos na própria estrutura social, e ainda mais, diferente do Brasil colonial, a escravidão no século I, ela não era baseada em padrões étnicos, não era baseada em padrões raciais, mas tinha como fundamento razões econômicas. Tanto que era comum alguém que se chegasse, por acaso, em uma condição de pobreza, se vender e vender os próprios filhos. Ah, mas é um estrangeiro? Não. Você vai olhar para dentro do próprio povo de Israel e eles se vendendo, se entregando como escravos, porque não tinham mais condições de se sustentar. Então a escravidão do século I, ela não era fundamentada em questões de preconceito racial. Ela tinha fundamentos econômicos. Tanto que uma pessoa da própria nação, do próprio povo, poderia ser uma escrava. E aí, por fim, a gente também precisa olhar para a igreja de Colossos. Então, quando nós estamos olhando para a igreja de Colossos, eles entendem que eles estão em Colossos e em Cristo. Amém? Ou seja, eles entendem que o reino antigo ainda existe, que as velhas estruturas ainda estão ali e elas permanecerão até a volta de Cristo. Ou seja, hoje você não lida com estruturas deste mundo caído? Quando saímos daqui, nós não encontramos injustiça, nós não encontramos desigualdade, nós não encontramos pobreza, nós não encontramos coisas que por vezes ferem nossos corações, mas o que você faz diante disso? Você traz isso para Cristo Jesus, porque você entende que ainda está com os pés na terra, mas você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Então, quando a igreja de Colosso, alguém que era um servo, se convertia a Cristo Jesus, ele entendia que ele estava com os pés em Colosso, mas que existia uma realidade sobrenatural que nortearia a vida dele, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então nós estamos falando de padrões completamente diferentes. E aí, com isso, Paulo olha para os servos. Ele diz: esses padrões não são padrões celestiais, mas contudo, cada servo precisa seguir o exemplo de Cristo. Meu Deus, veja como que isso é tão desafiador. Cada servo, você não está mais preso às estruturas deste século. Você é uma nova criatura em Cristo. E como os filhos deveriam obedecer aos seus pais, servos, vocês devem obedecer aos seus senhores. Seus senhores, a minha versão ARA, segundo a carne. Os seus senhores, a NVI traz seus senhores terrenos. E aí o grego traz um contraste, porque ele traz kyrios
em contraste com Quírios, senhores em contraste com Senhor. Essa terra tem senhores, mas existe alguém que é o Senhor dos senhores, e é a este que você deve buscar. É sob a palavra deste que a tua vida está fundamentada. Então ele diz: servos, sejam obedientes aos seus senhores, mas façam isso, sirvam, não apenas quando eles estão com os olhos sobre vocês, sobre a vigilância de vocês, quando eles podem te ver trabalhando. Por quê? Porque Paulo está diferenciando obediência de falsa obediência. Paulo está diferenciando obediência de hipocrisia. Paulo está diferenciando obediência de segundas intenções. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está diferenciando a aparência da essência. Podem olhar para vocês e dizer: vocês são servos, mas se essa é a aparência, existe uma essência celestial sobre a tua vida. Existe uma identidade dos céus. E como para maridos, esposas, pais e filhos, existe um modo de conduzir a tua vida dentro das vias do reino. Paulo olha para os servos e diz: os muros caíram, e para vocês também há um lugar no reino de Deus, mas vocês precisam viver à luz dessa realidade. E como fazemos isso? Vocês servem aos seus senhores, não visando somente agradar os homens. Veja que em contextos diferentes nós vemos um ensinamento a respeito disso. Quando Jesus fala com os fariseus, na verdade ele admoesta os fariseus. Em Mateus capítulo de número 6, verso de número 5, o contexto é o Sermão do Monte, quando ele diz: os fariseus, eles vão para as praças para orar, para clamar, mas para serem vistos, para serem reconhecidos diante dos homens. Mas servos, vocês são diferentes. Vocês são guiados pelos princípios do reino. E como você vai dirigir a tua vida nesse lugar? Você precisa dirigir a sua vida servindo aos homens, mas em singeleza de coração e temendo ao Senhor, em sinceridade de coração. E veja que essa palavra, sinceridade de coração, é a mesma palavra que aparece lá no Sermão do Monte, quando Jesus fala que se os olhos forem bons, todo o corpo também será conduzido. Mas se os olhos forem maus, quão terríveis trevas serão. Ter os olhos bons é ser habilitado para conduzir o corpo na direção certa. Ter um coração sincero te conduz à integridade. Ter um coração sincero é ser orientado pela palavra do Senhor, porque você entende que você caminha em sinceridade de coração, temendo ao Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Novamente, veja que esse lugar onde os servos caminham não é guiado por padrões naturais, mas é o temor do Senhor que inunda a vida desses homens. E aí essa inteireza, ela é explicada no versículo de número 23. Ele diz: porque tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor. Veja que tudo que esses servos fossem realizar, eles deveriam fazer não como se fossem obedecendo aos seus senhores. Eles deveriam fazer como se eles estivessem servindo o próprio Senhor, o próprio Cristo. E aí, esse é um contexto do século I. Precisamos ter muito cuidado, lógico. Não podemos comparar um trabalhador com um escravo. Em nenhum momento Paulo está endossando isso. Ele olha de maneira muito clara e diz: isso não é um padrão celestial, porque todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Mas aí eu perguntaria a você nessa noite: e nós, como trabalhadores, não deveríamos guardar esse princípio? Se aqueles homens que deveriam ter um salário, mas por causa da injustiça da época não recebiam, esses deveriam servir com inteireza de coração, eu pergunto àqueles que recebem um salário: como você deveria guardar esse princípio? Aquelas pessoas foram remodeladas, e nós falamos isso conscientes da diferença de um escravo para um trabalhador. Mas com isso a nossa situação ainda é mais sensível, porque você recebe um salário. Aí eu pergunto: se você é pago para fazer algo e você não faz, como você olha para esse texto?
Se você é pago para fazer algo e você não faz, você está defraudando o seu chefe. Se você só faz quando o teu chefe está vendo, quando ele está perto, ou quando você não cumpre esse horário, ou ainda tenta justificar as suas atitudes, falando mal do seu chefe, tentando falar mal do seu contratante, aí eu deveria me perguntar nessa noite, será que eu estou atento ao princípio que está contido em Colossenses 3:23? E veja como a nossa situação é ainda mais sensível, porque nós somos pagos para isso. Paulo está dizendo, vocês devem fazer de todo o coração, porque não é o teu patrão, não é o teu chefe a quem você serve, ou você está preso ao antigo reino. Nós somos nova criatura. Então, quando existe uma relação de trabalho e ela está formalizada, se você entende que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, eu posso afirmar o que Paulo está dizendo. Não é ao teu Senhor desta terra a quem você serve, é ao próprio Cristo a quem você está servindo. E aí Paulo avança. Então, se é ao Senhor que está nos céus a quem servimos, versículo 24, estejam cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então, é dele que vem a recompensa da herança. Se você trabalha e em algum momento, alguma situação lhe impõe injustiça trabalhista, Paulo está dizendo, a tua recompensa não vem do teu chefe, a tua recompensa não vem do teu patrão, a tua recompensa não vem do contratante, porque não é a ele quem você serve, você é nova criatura, é ao Senhor, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso a quem você serve. E aí ele diz, e nele a tua recompensa, está guardada, é dele que vem a recompensa da herança. Nós vimos em Colossenses 1:12, Paulo nos tornou idôneos de Cristo, ele nos tornou idôneos à parte da herança dos santos, ela está guardada nos céus. Pedro, ao escrever a sua primeira epístola, capítulo 1, verso número 4, ele nos diz, a nossa herança está guardada nos céus, ninguém pode roubar essa herança, mas seja fiel à palavra do Senhor, porque você pode sair daqui, meu irmão, e dirigir a tua vida e colocar o teu carro, mantendo à esquerda, e você vai acabar batendo de frente com alguém. Mas se você entende que você é nova criatura em Cristo Jesus, existe um código de trânsito para você conduzir a tua vida nas vias do reino. E aí Paulo quer deixar claro, servos, entendam uma coisa, não é a estes senhores desta terra a quem vocês servem, é a Cristo, é o Senhor dos senhores, é o ressurreto, é aquele que não pode ser vencido, é aquele que está sentado à destra do Pai, é a este a quem nós servimos. Eu sei que isso nos desafia, quem não se sente desafiado diante disso? Mas essa é a forma de conduzirmos as nossas vidas dentro do reino do Filho amado. E aí o verso de número 25, ele diz, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Note que Paulo aqui, ele ainda não se voltou para os senhores, então ele ainda está olhando para os servos. E aí ele diz, servos, se vocês agirem injustamente, existe uma retribuição, a mesma injustiça vocês receberão. Então, Paulo ele está levando, esticando os colossenses, mas trazendo a igreja de Colossos para uma atmosfera escatológica. Por quê? Porque ele está dizendo, esse reino que vem, ele já chegou. As realidades do reino vindouro já estão norteando a tua vida, já estão norteando a tua jornada. Paulo não quer que os escravos pensem que agora eu sirvo a Cristo, então eu sou livre, então eu posso tratar de qualquer maneira com o meu Senhor. Paulo diz, não façam isso. Vocês têm mais responsabilidade com os seus senhores aqui nesta terra. Por quê? Porque vocês são nova criatura, porque as coisas velhas se passaram. E aí sabe o que é interessante, pastora Letícia? É que Paulo vai dar essa carta nas mãos de Tíquico e Onésimo, um escravo fugitivo. São esses dois que vão voltar para Colossos com essa carta na mão. A gente vê isso em Colossenses 4:7, quando ele diz, quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. E aí no versículo 9, e em sua companhia vos envio Onésimo, que na carta de Filemão, nós vamos entender quem é. Mas aqui Paulo chama de o fiel, amado irmão, que é do vosso meio,
ele é um escravo fugitivo de Filemon. E eles, Tíquico e Onésimo, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Veja que Paulo coloca nas mãos de um escravo fugitivo, que será companheiro de Tíquico, o envio dessa carta. E aí, certamente, se estudarmos a Epístola de Filemon, isso vai trazer ainda mais clareza sobre essas relações entre servos e senhores. Mas isso fica para um outro momento. Isso é a Epístola de Filemon, que é uma epístola irmã com Colossenses. Só que Paulo intensifica: diante do reto juiz, do Senhor dos senhores, não haverá acepção de pessoas. Servos e senhores, vocês são responsáveis pelas suas semeaduras. Então as nossas relações de trabalho são semeaduras, porque não é o nosso Senhor desta terra a quem servimos. Mesmo isso nos desafia, mas também nos leva a viver nos padrões do céu. Não tem como não ser confrontado pelo Evangelho. E todas as epístolas de Paulo chegam um momento que se torna prático, que nos desafia. E então o capítulo 4, verso 1, o último verso diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos que também vós tendes Senhor no céu. Aí eles voltam para os senhores, para os contratantes, para os chefes, para os patrões. Eles dizem: olha, o mesmo Senhor dos servos é Senhor sobre a tua vida. E ele não faz acepção de pessoas. Não chegará dizendo: eu sou o grande, porque diante do reto juiz, todos serão julgados de maneira justa, com equidade. Então Paulo exorta aos senhores: trate-os com justiça, dê a eles o que é de direito, trate-os com equidade, com igualdade. Veja que, embora Paulo não fale sobre os senhores libertarem os seus servos, ele avança em direção a algo que está à frente do século I. Ele diz assim: trate o seu servo como a você mesmo, trate-o com igualdade. Irmão, isso é um avanço para dentro do século I. Porque a Epístola de Colossenses ela é altamente cristológica, é teológica, mas ela está enraizada na inauguração de um novo reino que já começou. Irmão, essa realidade já está presente aqui sobre as nossas vidas. Então, maridos, esposas, filhos, pais, servos, senhores, peçam o Espírito para que ele plante dentro do seu coração a maneira de conduzir isso. Tem fé aqui nessa noite, de conduzir a sua vida pelas vias do reino de maneira segura. Irmão, a nova criação já foi inaugurada, as velhas coisas se passaram, tudo se fez novo, você é nova criatura. Tiago nos chama das primícias da criação. Então estar em Cristo é ser livre, nós somos livres em Cristo Jesus. Mas entenda, irmãos, ser livres em Cristo não significa que não existe uma maneira de conduzir a nossa vida dentro do reino do Filho amado. Sem esse código da maneira de você conduzir a sua vida, existe um perigo. Você volta para as correntes que te aprisionavam no mundo antigo, como velha criatura. Porque se você não se conduzir na maneira do reino, você volta para o lugar das correntes. Mas maridos, vocês são livres e estão sendo capacitados pelo Espírito para viverem de maneira idônea a Cristo. Esposas, existe um Espírito nesta noite que levanta dentro de vocês um avanço. Eu profetizo isso sobre as nossas casas. Maridos, nós amaremos as nossas esposas. Esposas, vocês avançarão em submissão e se preparem para operarem em autoridade e poder. Filhos, em nome de Jesus, obediência, porque existe uma promessa de longevidade sobre a vida de vocês. Pais, o Espírito capacitará cada um de vocês para instruir, para nutrir os seus filhos com os princípios dos céus. Servos, sirvam como se servissem ao Senhor, porque dele vem a sua recompensa. Ai, se há alguém aqui que contrata, que chama para trabalhar, sejam justos, porque existe um Senhor nos céus que governa a tua vida, meu irmão. Sem esse código para conduzir as nossas vidas, nós voltaríamos às correntes que nos prendiam ao velho mundo. Mas vocês são livres, nós somos livres. Então deixe a palavra te pressionar nessa noite, porque eu sei que nós estamos sendo pressionados, mas deixe ela te pressionar, e você vai descobrir que só assim você é verdadeiramente livre. Lembra do começo? Você entra na estrada, e se não existe uma regra de que lado você dirige, você bate de frente com outro carro, e a viagem acaba. Só que você não vai ficar pelo meio do caminho.
Eu sei que existem estruturas neste mundo que querem te pressionar a um padrão diferente, mas nesta noite está sendo inculcado em nós os padrões celestiais. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite pelos padrões celestiais. Senhor, nós saímos daqui e sabemos que somos livres, mas o código, a maneira de se conduzir dentro do teu reino é a maneira segura para que não venhamos retornar para o Egito. Meu Pai,